Glória a Deus. Podem sentar. Queria trazer uma palavra. A palavra Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Deus já vinha falando outras coisas, mas essa manhã Deus confirmou essa palavra e é o que eu vou trazer. O tema é como agradar a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler o versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Para que os irmãos encontrem o texto. Se você não achar também, não tem importância. Você preste atenção no que nós vamos ler. Irmãos, acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. E eu peço a Deus que nessa noite o Senhor venha ministrar em cada coração, Senhor. Que seja uma palavra do Senhor, Pai, não seja uma palavra vindo de mim, não seja uma palavra do pastor Rogério, mas seja a palavra de Deus. A palavra que o Senhor, Pai, Tu colocou no meu coração, eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E cada um aqui nessa noite sai edificado, Senhor, pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 4, 1, o apóstolo Paulo fala que exorta, aquela igreja, falando que aquela igreja ela tem sido ensinada como agradar a Deus. E ela tem aprendido como agradar a Deus através das ministrações do apóstolo Paulo, tem vivido aquilo. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho ensinado a vocês como agradar a Deus e vocês têm vivido isso. Mas procurem agradar a Deus cada vez mais. E o que nós temos aqui, tanto eu, como a pastora Mariolina, como o pastor Marcos, e outros que vêm aqui e pregam a palavra, o que nós temos ensinado aqui? Como agradar a Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós gostamos de ser agradados por Deus. É verdade. Quando nós oramos, quando nós pedimos, muitos às vezes vêm para a igreja querendo o quê? Ser agradado por Deus. Querendo uma bênção, Olha, hoje eu vou ao culto para buscar a minha bênção. Está errado, meu irmão, você querer bênção de Deus. Não está errado. Um exemplo, quinta-feira agora eu vou estar pregando sobre milagre. Não é errado você querer milagre na tua vida. Porque nós queremos que o Senhor nos agrade. Quando vem milagre sobre nossa vida, não está agradando ou está desagradando? Está agradando. Quando vem bênção sobre nossa vida, agrada. O Senhor está o quê? Nos agradando. Mas primeiramente, antes de querer que o Senhor nos agrade, nós temos que ter no nosso coração em agradar ao Senhor. Queria deixar, segundo a palavra de Deus, queria trazer nessa noite, como nós podemos agradar a Deus. Vou usar versículos bíblicos, para não ser as minhas palavras, mas a palavra de Deus. Alguns versículos que Deus colocou no meu coração. Segundo a palavra de Deus, devemos agradar a Deus, primeiramente, através da nossa conduta. Salmo 37, 23, não precisam abrir os versículos,
Diz a palavra do Senhor: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. O que significa conduta? Conduta significa modo de viver, modo de como se portar, comportamento, procedimento. Isso daí é um exemplo. O Senhor, será que o Senhor olha só nossa conduta dentro da casa do Senhor? Deixa eu ver ali o pastor Rogério, como é a conduta dele quando ele está na igreja. Lá fora pouco importa. Será que é assim que o Senhor vê? Não, Deus observa a nossa conduta, o nosso comportamento 24 horas por dia. 24 horas por dia, Ele está de olho na nossa conduta. E quando Ele vê que a nossa conduta, não somente aqui dentro, porque aqui nós temos uma conduta boa aqui dentro, é muito fácil. Vai vir para cá para ter uma conduta feia aqui dentro, mas é raro. Mas o que conta é a nossa conduta lá fora. O Senhor observa a nossa conduta dentro da nossa casa. Aqui tem maridos, esposos e esposas. O Senhor vai observando sua conduta. O Senhor não observa a nossa conduta 24 horas por dia, o nosso procedimento 24 horas por dia. Eu já falei aqui, já trouxe que a nossa conduta, o nosso procedimento, ou ele glorifica o nome do Senhor, é glorificado através da nossa conduta, ou é envergonhado. Infelizmente, muitas pessoas, por causa de suas condutas durante o seu dia, envergonham o nome do Senhor. Aí você muitas vezes, por isso que você muitas vezes você ouve assim: poxa, mas ele é crente. Ah, eu conheço o crente, mas o crente fez isso. E muitas vezes o evangelho é mal falado por causa de más condutas. De pessoas que se dizem o quê? Cristãos. Eu sempre digo uma coisa: você leva um nome que você tem que honrar. Se você é chamado de cristão, você tem que honrar esse nome. Porque esse nome, sua conduta durante o dia, está envolvido com esse nome. Você é conhecido como cristão. Aí você vê muitas pessoas envergonhando o nome do Senhor, muitos escândalos acontecendo. Então, que verdadeiramente, quando Deus olha em você uma conduta, que o nome dele é glorificado, se agrada. Eu fico olhando, gente, como deve ser bom. Às vezes eu falo assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor olhe para mim e se agrade. Então, né, nós nos achamos tão pequenos, mas o Senhor se agrada. Deus tem uma dimensão, Ele é tão soberano que nós não conseguimos às vezes imaginar com os olhos nossos olhos humanos o Senhor se agradando de nós, pessoas tão imperfeitas. Mas a Bíblia diz que o Senhor se agrada. Então o que nós temos que olhar é o seguinte: gente, se chegar a Deus, eu quero ter um procedimento, eu quero ter uma conduta, faça o teu nome ser glorificado. Que as pessoas olhem para você, as pessoas mesmo lá de fora. Eu digo uma coisa: aquele que tem uma conduta certa, servo de Deus, que tem uma conduta certa lá fora, é admirado até pelos lá de fora. As pessoas olham para ele e dizem assim: aquele ali é crente mesmo, hein? Não é verdade, gente? Aquele ali é crente mesmo. Eles mesmos dizem quem é crente mesmo, quem não é crente mesmo. Não precisa os de dentro observar, os de fora já observam. Tem uns que ele fala assim: esse é crente mais ou menos, né? Às vezes é a pessoa lá de fora, aquele é crente mais ou menos. Ele xinga também, ele faz isso, faz aquilo. Mas quando você tem uma conduta que agrada ao Senhor, as pessoas às vezes procuram algo em você errado e não conseguem achar. Eu me lembro, eu não estava nesse tempo não, tá? Não parece, o pastor está velho. Eu me lembro não. Eu lembro da passagem bíblica. Falamos sobre Daniel. Sabe o que as pessoas começaram a procurar? Vamos procurar em Daniel alguma coisa errada na vida dele. Não é possível, ele deve vacilar. Algum vacilo ele deve ter,
queriam encontrar alguma coisa, algum vacilo na vida de Daniel, na conduta de Daniel. Sabe o que a Bíblia diz? Eles não conseguiram. Aí sabe o que eles usaram? Eles observaram que Daniel, 3 vezes por dia, fazia o quê? Orava. Mas como vai usar a oração como um ponto negativo na conduta da pessoa? Cara, lá, o Senhor, olha só, o Senhor podia botar um decreto aí. Durante um certo tempo, ninguém pode adorar o Deus, ninguém pode procurar. Por quê? Dentro da conduta de Daniel, eles não conseguiram encontrar nada. As pessoas lá fora que trabalham com você, as pessoas que convivem com você, dentro da sua conduta, o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia diz que o Senhor, o quê? Como eu falei, Deus sagrada. Segundo versículo que Deus colocou no meu coração, para nós agradarmos a Deus, nós agradamos a Deus através da nossa fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se sem fé é impossível agradar a Deus, quando você tem fé, o que acontece? Se agrada. Deus se agrada de alguém que tem fé. Eu sempre digo uma coisa: a fé é uma palavrinha tão pequena, mas que consegue grandes coisas. Aqui eu posso resumir: existe a fé para a salvação. Existe a fé da salvação. É aquele que a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Esse crer é simplesmente você acreditar que Deus existe. Quando fala, aquele que crê será salvo, aquele que crê e for batizado será salvo. Não é simplesmente você crer que Deus existe. Esse crer envolve o quê? Uma entrega. Aquele que crê, aquele que abriu o coração para o Senhor. Não é simplesmente acreditar que existe um Deus. É sim acreditar que é tornar Ele o seu Deus. Esse é o crer da salvação. O crer da salvação não é simplesmente, não, eu sei que Deus existe. Eu gosto, tem gente que não gosta de ser chamado de crente, eu gosto. Porque dizem, pastor, crente, até o diabo é crente. Só que o crer, o crente que eu sou chamado e você é chamado, esse crer, o quê? Que abriu o coração para o Senhor, deixou Deus fazer morada. Quando alguém fala assim, ele é um crente, ele está falando qualquer um que acredita que Deus existe? Não. Quando alguém identifica o que ele está querendo dizer é o seguinte, vamos mudar aqui que eu acho que isso... Quando fala de crente, está falando daquele que verdadeiramente abriu o coração para o Senhor. Então existe a fé, que é a fé para a salvação. É de você crer no Senhor como seu Senhor e Salvador. Dizer, a partir de agora eu pertenço a Jesus. Mas existe a fé de acreditar que existe um Deus que pode fazer o impossível. Quando eu falo fazer o impossível, é não saber apenas que Deus é capaz de fazer, mas saber que Deus vai fazer. Muitas vezes, sabe o que acontece? Se você chega para qualquer pessoa, você acredita que Deus pode curar essa enfermidade? Aí a pessoa diz assim, eu creio. Muitas vezes crê que Deus tem capacidade de curar, mas não coloca a fé que Deus vai curar. Então nós seguimos ao Senhor, nós temos que ter essa fé no nosso coração de acreditar que verdadeiramente Deus faz maravilhas na nossa vida. Que a nossa fé pode conseguir grandes coisas.
Tanto é que nós vemos as pessoas que foram curadas por Jesus, quase sempre Jesus falava assim, falava o quê? A tua fé salvou. Jesus queria falar, a tua fé te curou, mostrando a importância da fé. Quando foi o centurião lá, que o Senhor, o servo do centurião foi curado, o que ele falou? Olha, nem Israel, entre os judeus eu vi um homem com o quê? Com uma fé como essa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Eu vou te dizer uma coisa que às vezes parece triste, mas às vezes eu vejo pessoas que estão dentro da igreja, às vezes depositam tem uma fé menor do que muitas vezes pessoas que estão lá fora, que ainda não servem esse Senhor Jesus. Porque às vezes uma pessoa está lá, às vezes tem pessoas lá fora que não servem o Senhor Jesus, às vezes ligam e dizem, pastor, por favor, ore por mim, porque eu creio que Deus pode curar meu filho, minha filha. E tem muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, e muitas vezes nós sabemos que está passando por lutas terríveis, tremendas, e você fala assim, quem tem uma luta, passando por uma luta, o problema, vem aqui na frente que nós vamos orar, e a pessoa permanece no lugar. Sabe por quê? Porque não está crendo, não é possível. Não dá para entender. Eu estou passando por uma luta e alguém chama aqui na frente para orar pelo problema. Se alguém está passando por uma luta, um problema, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Quando você vem aqui na frente, é uma atitude de fé. Você sabe que a pessoa está passando por luta, a pessoa permanece no lugar. Não tem como entender isso. Nós temos que chegar, Senhor, repreende da minha vida toda incredulidade. Tudo aquilo que está impedindo de eu alcançar aquilo que eu estou buscando de Ti. Porque eu garanto uma coisa, se você tiver fé, você vai alcançar sim. Terceiro, para agradar a Deus, prioridade a quem vamos agradar. Gálatas 1:10 diz, pois busco eu agora agradar aos homens ou agradar a Deus? Ou procuro agradar ao homem? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Será que a palavra de Deus está falando aqui que eu não devo agradar pessoas? Não. Você pode agradar sua esposa? Procure agradar sua esposa. Se você pode agradar seu marido, procure agradar seu marido. Se você pode agradar qualquer pessoa, procure agradar. O que esse versículo diz é que eu não posso, primeiramente, agradar pessoas e desagradar ao Senhor. Primeiramente, nós temos que agradar a quem? A Deus. Que muitas vezes, para não desagradar pessoas, desagradamos ao Senhor. Muitas vezes, para a pessoa não ficar, não, se eu fizer isso, tal pessoa vai ficar. Desagradamos ao Senhor. Primeiramente, meu irmão, agrade ao Senhor. Se eu fizer isso, minha esposa vai ficar triste. Primeiramente, nós temos que agradar ao Senhor. Deus tem que ser prioridade. E até nós mesmos, né? Eu botei sobre agradar pessoas, mas até mesmo antes de eu agradar a mim mesmo, muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Primeiro está a minha vontade, depois a vontade de Deus. Primeiro eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu quero agradar a Deus, primeiro eu tenho que fazer a vontade de Deus. Jesus, quando estava aqui, a todo momento ele procurava agradar ao Pai. A todo momento ele tentava obedecer ao Pai. Hoje, nós queremos fazer aquilo que nós temos vontade. E a vontade de Deus fica em segundo plano. Não vou fazer isso, não estou com vontade. Hoje mesmo eu cheguei para uma pessoa e falei assim, vai à igreja à noite. Eu preferia que a pessoa não falasse nada. A pessoa, não, se eu tiver com vontade eu vou. É uma pessoa que se diz o quê? Evangélica. Se eu tiver com vontade, eu vou. A vontade de Deus é que estivesse aqui? Era, com certeza, meu irmão.
Eu preciso perguntar a vontade de Deus para muita coisa. Será que eu preciso perguntar ao Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu vá à igreja ou não quer que eu vá? O Senhor quer que eu ore ou não quer que eu ore? O Senhor quer que eu leia a Bíblia ou não quer? Tem coisas que eu não preciso perguntar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está muito clara. Então, antes de agradar a mim mesmo, eu tenho que agradar a Deus. Porque quando eu agrado, Deus olha e se agrada e diz assim: ó, meu filho, eu já vi muitos irmãos que estão aqui passando mal lá na igreja. Poderia estar em onde? Poderia estar em casa, meu irmão. Está passando mal, poderia estar em casa, mas disse assim: eu quero estar na casa do Senhor. Outra coisa para agradar a Deus, através de um coração quebrantado. Olha o Salmo 51. Salmo 51, essa semana até a pastora Mariolinda leu, só que ela leu o versículo 10, eu vou ler o versículo 17. O versículo que ela leu foi aquele: cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Vou ler o 17 que diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Sabe o que é agradar ao Senhor? Um coração quebrantado, um coração contrito. O que é isso, pastor? Esse Salmo 51, você sabe o que é o Salmo 51? É a oração de perdão de Davi quando ele pecou. E o que ele queria dizer nesse versículo? Primeiro ele falou: Senhor, olha, eu pequei contra o Senhor, bem, agora meu coração ficou sujo, cria em mim um coração limpo, cria em mim um coração puro, não retire de mim o Espírito Santo, como tinha tirado de Saul, não retire de mim o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não vivo. E no versículo 17 ele diz assim, ó: o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Sabe o que é um coração quebrantado e contrito? É aquele coração que quando erra, se entristece. Toda vez que erra, aquele que se entristece quando peca, aquele que quando peca, quando erra, se sente incomodado. Isso é um coração contrito, meu irmão. Isso agrada ao Senhor. Quando você tem um coração quebrantado e contrito, é quando você erra, você fica incomodado, você chora, você sente. A pastora Mariolinda até citou aqui em Mateus, no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chora por quê? Chora porque sente incomodado com o pecado. Coração quebrantado e contrito é aquele que sente quando peca. Ao contrário disso, sabe o que é? Eu já citei aqui, é mente cauterizada. É quando o pecado já não incomoda mais. Peca, erra, já não se incomoda. Mas quando a pessoa tem um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor olha e se agrada. E o Senhor olha e Ele perdoa os pecados. Ele olha e purifica o coração. Meu irmão, se você não tem isso, você fala assim: Senhor, eu quero ter um coração quebrantado diante de Ti. Eu quero que o pecado venha me incomodar. Quando eu errar, eu quero me sentir incomodado. Eu não quero que passe a ser uma coisa normal na minha vida. Errar. Outra coisa que agrada o coração de Deus é a nossa união. Nós lemos esse versículo faz umas 3 semanas. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Deus se agrada quando nós somos unidos, quando nós nos amamos. E eu louvo a Deus porque nós temos isso no nosso meio, que é união, é amor. Um sente falta do outro. Se tem algum irmão que não está presente, nós sentimos falta, não é verdade? Cada irmão, nós sentimos falta. Sabe o que é isso? Sagrado o coração.
Mas quando tem uma igreja que cada um por si, porque tem igreja que vive o ditado. Já viu aquele ditado? Cada um por si e Deus por todo. Não pense que não tem lugar que tem igrejas que vivem dentro desse dilema. Terminou o culto, cultuou o Senhor, terminou o culto, ninguém se conhece, ninguém se fala. Não. O Senhor sagrado é da união. Uma vez teve um irmão que esteve visitando a igreja pela primeira vez. Eu comecei a orar por pessoas aqui na frente. Quando eu comecei a orar por pessoas, eu orava pelas pessoas citando o quê? Isso aqui ficou cheio. Era um dia que eu orei por várias pessoas aqui estava cheio. E eu comecei a orar por cada pessoa. Aí depois que terminou o culto, o irmão chegou ali e disse assim: pastor, como é que o senhor sabe o nome de todo mundo? Porque nós não sabemos. Eu sei o nome de todo mundo que está aqui. E se a igreja estivesse cheia, semana passada, nós tínhamos ainda alguns visitantes, mas até os visitantes de alguns eu sabia o nome. Mas por que nós sabemos? Porque nós temos interesse um pelo outro. Porque existe essa união. E quando Deus olha essa união, que tem sido essa marca da nossa igreja desde o início, desde quando o trabalho começou lá com 5, 6 pessoas dentro de uma sala, a união já estava estabelecida. E ali não foi permitido que virasse uma panela, virou uma panela aberta. O que é panela aberta? Todo mundo entra e se junta. Porque tem panela que se fecha. Não. Nós estamos sempre juntos. Junto, quem entra vai entrando, ficamos todo mundo juntos. E isso agrada o coração de Deus. Eu me preocupar, perguntar para o irmãozinho. Amanhã tem muitos irmãos para me perguntar. Sentiu sua falta ontem. Você pode ter certeza que todos os irmãos que não estão aqui hoje, amanhã vão ouvir. Meu irmão, sentiu sua falta ontem. Mas eu não vou perguntar para cobrar, para censurar, para julgar, mas é por quê? Porque nós temos uma união, um amor, que verdadeiramente, quando você olha para o lugar que o irmão costuma estar sentado e não vê, você sente o quê? Sente falta. Então esse amor, essa união agrada o coração. Então o nosso lema não é cada um por si e Deus por todo. Eu sempre digo que o nosso lema é o dos mosqueteiros. Lembra dos 3 mosqueteiros? Quem lembra dos 3 mosqueteiros, levanta a mão. O pessoal não quer dizer que é velho, gente. Silvinho, que é velho do jeito que está ali, não levantou a mão. Claro que lembra. 3 mosqueteiros é o quê? Um por todos e todos por um. Esse é o nosso lema. Eu perguntei, quem lembra já faz aí. Henrique, ó. Estou brincando com os irmãos. Mas esse é o nosso lema. Um por todos e todos por um. Porque se eu precisar, eu sei que eu posso contar com vocês. Mas se cada um de vocês estiver precisando, pode contar com essa igreja, pode contar com esse povo. Porque nós estamos aqui, um para ajudar o quê? Um para ajudar o outro, um para fortalecer o outro. Estamos terminando. Para agradar a Deus, nós devemos, o que fizermos para Deus, tem que ser com alegria. Eu vou trazer um versículo. Esse versículo fala até de oferta, mas a gente vai. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação. Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo, o apóstolo Paulo está falando sobre ofertar e dizimar. Que Deus ama o que dá com alegria. Só que isso daqui você pode trazer para tudo que você fizer para o Senhor. Você está fazendo alguma coisa na obra de Deus? Você quer agradar o coração, Deus se agrada e ama. Quando Deus fala Deus ama, é o Deus se agrada, não é verdade? Deus se agrada quando se faz com o quê? Alegria. Ah, se você vem para a igreja por obrigação, aqui eu vou usar até o termo que está aqui, por pesar, obrigação, você não está agradando o coração de Deus.
Se você oferta ou dizima com pesar ou por obrigação, você não está fazendo a vontade de Deus. Se você faz qualquer trabalho dentro da igreja e por pesar e por obrigação e não por alegria, você não está agradando o coração de Deus. Eu não chamo, olha, os irmãos daqui, vários irmãos, quase todos os irmãos aqui trabalham na obra do Senhor aqui. Eu não coloco nenhum irmão em função nenhuma, sem antes sentar com o irmão e perguntar se o irmão quer fazer aquela função. É verdade ou não é? Primeiro eu sento. Se o irmão falar assim, ah, pastor, não, acabou, morreu o assunto. Porque tudo que nós fazemos com Deus tem que ser com alegria, tem que ser com amor, meu irmão. E assim tem que ser. Se é para ofertar sem alegria, sem amor, a Bíblia fala que é melhor não ofertar. Ah, pastor, mas vai fazer... Não, gente, você pode até ofertar, mas sua oferta não está agradando o coração do Senhor. Se você vem para a igreja e não é com alegria, a palavra de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Para estarmos na casa do Senhor tem que ser com alegria, para agradar o coração de Deus. Não simplesmente estar presente, mas eu vou porque eu amo, porque eu me alegro de estar na casa do Senhor. Eu canto porque eu me alegro, eu amo cantar para o Senhor. Eu amo porque eu me alegro de pregar a palavra do Senhor. Eu amo porque eu me alegro de estar na porta recebendo os irmãos. Tudo que você faz na casa do Senhor, olha, quebrou um copo aqui, vários irmãos fizeram alguma coisa. Dá para ver o quê? Amor e alegria de fazer a obra do Senhor. Podemos, as coisas de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Porque quando fazemos com alegria, o Senhor se alegra. Vai ofertar? Oferte com alegria. Não, você tem que ofertar, por isso que eu não. Tem que fazer qualquer coisa na obra do Senhor, faz com alegria. Porque tudo que você faz aqui dentro é para Deus. Sabe? Semana estava o irmão, ele nem está presente aqui, o irmão Licínio, ele estava ali ajeitando as coisas ali, eu olhei para ele, eu senti tanto amor no coração dele ali, fazendo o sacrifício com a perna, o joelho doendo, fazendo ali, mas com tanto amor, tanta alegria, que eu me emocionei, eu disse assim, gente, que amor tão grande é esse? Imagine se eu me alegrei de ver ele ali. Imagine o coração de Deus, Deus olhando ali. Como não ficou o coração de Deus? Então tudo que nós fizermos, seja para a glória do Senhor. Tudo que nós fizermos, seja para alegrar o coração de Deus. E para terminar, aquele que quer agradar ao Senhor, não deixe ser dominado pela carne. A Bíblia diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Meu irmão, nós temos os desejos carnais em nós. Mas eu sempre falo uma coisa, quem é mais forte, o espírito ou a carne? É o que você alimenta mais. Nós temos uma luta em nós, que é o espírito e a carne. O espírito querendo fazer as coisas certas. E a carne, a Bíblia fala que existe uma luta entre o espírito e a carne. Se você alimentar mais o espírito vai ser mais forte. Eu já até citei um exemplo aqui. Você tem 2 filhos. Aí você só alimenta um filho e o outro não. Um vai ficar forte. E o que você não alimenta? Então, meu irmão, nós temos que procurar sempre alimentar o nosso espírito. E como nós alimentamos os irmãos agora aqui? Estão alimentando o espírito ou a carne? Espírito. Porque estão ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai criando fé. A palavra de Deus vai fortalecendo. O que a palavra de Deus fala. E quando nós não deixamos a carne nos dominar, isso agrada o coração. Vamos ficar de pé nesse momento.
que nessa noite você possa, precisa falar, mas que você possa estar no seu lugar declarando: eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Que você possa, no seu dia a dia, procurar agradar ao Senhor. Chegar: Senhor, eu quero, me mostre como agradar o teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, como aquele povo de Tessalônica, Senhor. A tua palavra diz que aquele povo era ensinado a agradar ao Senhor. E a tua palavra diz que aquele povo, ao ser ensinado, procurava agradar ao Senhor, Pai. E o apóstolo Paulo disse: você já agrada ao Senhor, mas procure agradar a Deus mais e mais. E eu creio, Pai, o povo aqui tem sido ensinado como agradar ao Senhor, Pai. E eu creio que meu teu servo tem procurado a Ti agradar, Senhor. Mas que a partir dessa noite, através da Tua palavra, possa querer Te agradar mais e mais, Senhor. Te agradar no seu dia a dia, Pai, no seu caminhar. A Tua palavra diz que Enoque, Senhor, Pai, por andar com o Senhor, ele foi arrebatado. Em Hebreus fala que ele, por andar com o Senhor, ele agradava o teu coração, Pai. E que verdadeiramente cada filho teu, cada servo teu aqui, possa querer andar com o Senhor, possa caminhar contigo, Senhor. Que cada filho teu aqui, Pai, através do seu dia a dia, possa fazer com que teu nome seja glorificado, Senhor. Fortalece as nossas vidas em Ti, Senhor. Nós, Pai, somos falhos, Senhor, mas que a cada dia, mesmo sendo falho, possamos ter atitudes que agradem o Teu coração. Davi, Senhor, mostra, a Tua palavra mostra as falhas de Davi, mas Davi procurava fazer aquilo que agradava o Teu coração, a tal ponto do Senhor falar que Davi tinha um coração segundo o Teu coração. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus, um puro, renova-nos, um espírito inabalável. Essa seja a nossa oração. Nós não venhamos